Jesus. Eu quero também parabenizar, os pastores, hoje é o dia dos pastores, comemora-se o dia dos pastores, os presbiterianos, que é um dos mais fiéis, cumprido dia 8 de junho, o dia dos pastores, e a igreja pentecostal deixa para comemorar no domingo, subsequente ao dia 8. E uma palavra para pastores, irmãos, pastores e pastoras, O Brasil ele sempre foi um país muito machista, e por isso nós temos poucas pastoras. Mas a Bíblia Sagrada, quando ela fala, ela não faz distinção de homem e de mulher. Então, ou seja, o ministério para Deus vale quem mais trabalha e quem mais produz. É assim que Deus vê. Então nós aprendemos a respeitar homens e mulheres nos cargos de pastores, porque para Deus o que importa é o ganho de almas. E quero aqui parabenizar também as pastoras, também a pastora Católica, a nossa amiga de tantos evangelismos, Morro do Piolho, lá em São Paulo, lá das campanhas. Aleluia. Minha mãe era um escudo na minha vida. Eu não gosto muito de queijo, irmão? E as campanhas que nós fazíamos sempre tinha uma comidinha no final, E nessa comidinha sempre vinha com queijo. Aleluia! Glória a Deus! E aí para eu sair, ou eu ia já almoçar, jantado, quando chegava do trabalho, e a minha mãe falava, não, deixa que eu como desse aqui. Então, parabenizando as pastoras também, em nome do Senhor Jesus. Vou falar um pouco acerca do pastor, irmãos. O pastor, muitas vezes, ele é incompreendido no Brasil, e o Brasil ele tem um evangelho muito novo, muito novo. O evangelho na Europa, irmãos, em 1517, estava acontecendo a reforma protestante na Europa. E em 1500, o que estava acontecendo no Brasil? O Brasil estava sendo descoberto, e lá a gente estava vendo, eles já estavam fazendo uma renovação. E o Brasil passa então por um período difícil, só ali mesmo por volta de 1900, que o Brasil começa então a se expandir como evangelho. E o evangelho mais puro mesmo de evangelização, ele passa a ser através dos missionários que vieram além daquele grande equipamento da Lazusa. Mas eles não tinham preparação, eles estavam na fé, na paixão, no amor pelas almas, eles saíam pregando e falando do amor de Deus. Então, ou seja, a igreja no Brasil é uma igreja criança ainda. Nós temos 100 e poucos anos de história. E a Europa já tem mais de 2000 anos de história. Então a igreja no Brasil ela está em caminho. O que nós estamos passando aqui, a Europa já passou há 1000 anos. E a questão pastoral é isso, ela não é reconhecida, por exemplo, agora que começa a chegar nas igrejas a necessidade dos pastores terem uma formação, os pastores poderem ter mais tempo para poder aprender da palavra de Deus, porque os pastores não. Nós fomos criados em pastores, por exemplo, fui criado por um pastor, doutrinado por um pastor, que ele trabalhava de carteiro, irmão. Ele chegava às 7 horas da manhã para separar as cartas, pegar aquelas malas pesadas, colocar no ombro, trabalhar até 4, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde ele ia para casa, tomava banho, pegava os 12 filhos e vinha para a igreja. E ali na igreja ele pregava, ele ensinava, ele ajudava as pessoas, ele expulsava demônios. E essa é a história do Brasil. As maiores igrejas não é que passa na televisão, não, em que você vê os pastores tudo bonitinho, engomadinho e com o carro na porta, não. A grande verdade das igrejas são igrejas de comunidades, que muitas vezes eu falei para um delegado em São Paulo, eu falei, tem igreja em lugares que a viatura não desce. E a irmã do Chico de Oração mete o dedo na cara do traficante e fala, olha, você precisa se converter, porque é o único caminho para você. Quantos, irmãos, e quantos lugares que nós chegamos, que não chega
nem saneamento básico, mas a igreja está lá presente, a igreja está lá anunciando o poder de Deus. O pastor está lá, chega em casa apressado, toma um banho e vai para a igreja dirigir a obra. Então essa é a verdade dos pastores, irmãos. Essa é a verdade dos pastores, e pastores dizimistas, pastores que cumprem a sua parte também, pastor que leva o quilo para fazer a cesta básica para as pessoas necessitadas. Esse é o mundo dos pastores, irmãos. Esse é o mundo dos pastores. E não são reconhecidos. Não são reconhecidos. E a grande realidade, que eu estava falando hoje pela manhã lá em Clementina. Outro dia eu perguntei para o pastor Alex Cardoso, estávamos almoçando, eu perguntei para alguns pastores, imagina se o mundo não tivesse igrejas. Aí o pastor Alex Cardoso falou assim, imagina eu, fui criado lá na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, a minha mãe chegava a morder no meu braço que saía sangue, e eu me criei um jovem revoltado, e eu adorava dar pancada nos outros, tirar sangue e ser mal com os outros. E aos 21 anos de idade eu entrei numa igreja e transformei a minha vida. Aleluia! Todos os pregadores da palavra de Deus. O pastor Jorge falou, eu quando tinha 13 anos, meu pai me deu 22. Com 15 anos ele me deu uma espingarda. E quando eu vim para São Paulo, ele falou, leva pelo menos um punhal. Eu falei, misericórdia, imagina o mundo sem igreja no mundo. Imagina o mundo sem igreja. Outro dia lá na igreja eu estava olhando lá, irmão, nós montávamos uma quadrilha da hora, tá, irmão? Eu não teve quantos anos de 18 cadeia? Um outro 20 eu fiz. Mas que misericórdia. E transformar pai e família, trabalhando, volta para a sociedade sem o governo gastar um tostão. Um tostão. E essas pessoas retornam para a sociedade recolhendo impostos ainda para o governo. E essa é a história, o papel dos pastores. Lá em Budas Artes, estamos numa cidade de mais ou menos 350 mil habitantes. E eu fiz uma proposta para o governo de nós criarmos uma diretoria para cuidar só das igrejas. E lá nós temos, irmão, em Budas Artes, nós temos 2 pastores na prefeitura, que o pastor não pega a fila. O pastor chega lá, eu ligo para o pastor Jorge, recebe o irmão aí que ele está indo aí. E ele recebe, ele passa na fila. Graças a Deus por isso, porque é reconhecido. Nós vamos fazer uma diretoria para cuidar dos pastores. Lá nós temos mais de 100 mil cristãos. Mais de 100 mil. E como é que o governo vai dar ouvido para essas pessoas? Lá, se nós fizermos, nós colocamos 2 prefeitos. Se o Brasil quiser, só ir nas igrejas, ela coloca 2 presidentes. E como é que não vai dar ouvido para essas pessoas? Que restaura a humanidade. Irmãos, uma pessoa chega na igreja, 80 a 90% das pessoas que ficam na igreja chegam com problema. Ou é vício, ou no álcool, ou na droga. São pessoas com casamento destruído, lares destruídos, família destruída, sem emprego, desempregado. E a igreja restaura ele, coloca ele bonitinho e devolve ele para a sociedade. Aleluia! Aleluia! Temos trabalhos, irmãos, por aí, que o governo não tem a mínima condição de fazer. Temos trabalhos em cadeias, em hospitais, em cemitérios, que o governo não tem a mínima condição de fazer. A Igreja Universal tem um trabalho nos presídios que é fora de série, fora de série. Estamos conversando com o nosso pastor lá dentro da Igreja de São Paulo, e a proposta da Igreja Universal para os republicanos foi que eles iriam reformar todas as áreas do presídio aonde pudesse ter culto, para que pudesse ter liberdade de pregar a palavra de Deus, porque só Deus para libertar, só Deus para libertar. E esse é o trabalho dos pastores. Esse é o trabalho dos pastores. Outro dia fizemos na nossa igreja, no Dia das Mães, em um ano aí fizemos no Dia das Mães, preparamos uma equipe para ir para o CDP de Itacirica da Serra, outra para ir para o cemitério do Jardim São Luís, e outros para irem para o Hospital Campo Limpo, levando rosa, levando um café da manhã abençoado para todas as mães que chegassem lá pudessem ser acolhidas. A equipe que foi para o CDP de Itacirica da Serra, quando chegou lá, a Universal já estava com o banquete preparado.
para poder acolher, para poder entrar e para poder levar a palavra para aqueles que estavam ali dentro. Então esse é o trabalho pastoral, irmão. Esse é o trabalho pastoral que as mídias sociais não sabem. Não sabem. E pastores que muitas vezes, eu acudo alguns pastores lá, irmãos, em depressão, em crises, numa necessidade tremenda. E é o que eu disse para o prefeito: o senhor precisa acolher essas pessoas. Precisa acolher essas pessoas, porque são essas pessoas que trabalham nas comunidades e que socorrem as pessoas na comunidade. Você nunca viu uma igreja alguém passar fome, estou precisando de alguma coisa, que a igreja não vai acolher essa pessoa? Pode, irmão, com toda certeza. E esse é o trabalho dos pastores. E esse é o trabalho dos pastores. Pega a pessoa, limpa ela, transforma e devolve ela na sociedade. Dia após dia. Esses são o trabalho dos pastores. Aleluia. Ah, mas a igreja da televisão, aquilo ali é 5%. Irmão. A grande realidade das igrejas está nas quebradas. Está nas quebradas. E a igreja nas quebradas não tem medo de ninguém. Irmão. Não tem medo, prega, anuncia e fala do amor de Deus. Amém? Amém? Vamos dar salve de palmas para todos os pastores aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o pastor ele tem a mania de vestir o problema do membro, né? O membro está com problema, ele é a mesma coisa que sempre que mexe com o problema também. E quantos pastores não dormem? Aleluia. Preocupados com o problema de uma outra pessoa. E, por exemplo, está alguém doente na família. Onde é que eles vão? Pastor, né? Pastor, estou com um parente meu doente. Alguém vai internado no hospital. Pastor, meu parente está internado. Um parente é preso. Pastor, outro dia eu só contar mais essa aqui, no caso engraçado. Teve um irmão lá em São Paulo, e ele estava na igreja, ele tinha maneira de fazer uns gatinhos, né? Não sabe o que é gatinho, né? Ele tinha essa mania aí, estava vindo para a igreja conversando, ele estava largando isso. E a viatura passou, ele estava lá subindo no poste lá, fazendo um trabalho, e a viatura pegou e levou ele. E lá o negócio é feio, né? Porque lá é a net. E aí me ligaram lá, ele estava olhando o centro DP lá de Campo Limpo. E aí me ligaram para o meu filho Elias, só que o Elias estava longe, estava lá na Zona Leste. Aí o Elias me levou e falou: pai, você está pulando? Eu falei: não, o que eu levou? Ele falou: dá para você ir lá no 37 lá, ver o irmão lá? Eu falei: dá, deixa que eu vou lá. Aí eu fui lá, cheguei lá, procurei o chefe de polícia, né? Eu falei: mas ele é gente boa, ele está vindo na igreja agora. Ele não pode ficar aqui. Ele falou: não, mas nós já comunicamos a net está vindo aí, vai trazer o material dele e ele vai ser enquadrado. Eu falei: mas não pode ser enquadrado, não foi enquadrado, tudo vai fazer. O delegado está aí, está eu falar com ele. Ele subiu lá para falar com o delegado. Aí cheguei lá para falar com o delegado. Eu falei para ele: olha, o rapaz está indo na igreja agora há pouco tempo. Ele falou: o senhor o quê? Além de advogado, o senhor o quê? Eu falei: eu sou pastor. E ele congrega em uma das congregações nossas. Inclusive, nós estamos dando suporte para ele, cesta básica. O delegado: o senhor é pastor? Eu falei: sou assim. Ah, legal. Eu sim, você tem caso de recuperação que você pode indicar? Eu falei: tem, eu tenho caso de recuperação que trabalha com a gente. Ah, tá bom, então faz o seguinte, deixa o seu telefone aí, que eu tenho um pessoal aí que eu ajudo eles, então vamos para lá. Aí ligou lá para baixo e falou: libera o menino aí, que o pastor foi pegar. Ou seja, como advogado, eu não consegui liberar, mas como pastor, eu consegui. E esse é um exemplo, irmãos. Esse é o exemplo do valor do pastor. Aleluia. Esse é um exemplo. Então que Deus abençoe a vida dos pastores, aleluia, que tenham feito um trabalho árduo e abençoado, aleluia, em prol de salvação e libertação de vidas. Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, esse texto que nós lemos é um texto bem conhecido de Ageu. Deixa eu fazer uma introdução rápida aqui, mas nós vamos ser rápido também.